A poeira de Babel ainda não havia baixado, quando a humanidade, agora fragmentada por línguas que soavam como agressões, começou a se esconder atrás de novos muros. O sonho da unidade mundial havia morrido no Vale de Sinar, mas o desejo de ser Deus continuava vivo nas cinzas. As nações dispersas levaram consigo o segredo do tijolo e do betume, mas perderam a paz. O mundo tornou-se um lugar de deuses locais, de ídolos de argila e de rituais de sangue. No centro dessa nova glória, erguia-se Ur dos Caldeus, a joia da Mesopotâmia. Uma metrópole onde a luz das estrelas não era usada para a adoração, mas para a magia e a previsão de destinos humanos. Em Ur, o silêncio era uma mercadoria rara. O som constante do comércio, das orações aos deuses lunares e do cinzel batendo na pedra preenchia o ar. Abrão vivia no epicentro dessa civilização. Ele era filho de Tera, um homem cuja profissão era fabricar divindades. Imagine a oficina de Tera sob a estética tenebrista. A luz de uma única lâmpada de azeite revelando fileiras de olhos de pedra que não viam, ouvidos de barro que não ouviam, e bocas de mármore que jamais pronunciaram uma palavra de consolo. Abrão cresceu cercado por esses deuses mudos, sentindo o vazio de uma religião que oferecia rituais, mas não oferecia o Criador. Enquanto seus contemporâneos olhavam para o topo dos zigurates em busca de poder, Abrão olhava para além deles. Ele observava as estrelas sobre o deserto caldeu e percebia uma ordem que o barro de Ur não podia explicar. Ele era um inquieto, alguém que sentia que a humanidade havia trocado o eterno por sombras. E então, após séculos onde a voz divina parecia ter se retirado para o conselho dos altos céus, o impensável aconteceu. O silêncio foi rasgado, não por um relâmpago ou por um terremoto, mas por uma voz que não vinha de fora, mas de dentro da alma. Lexe, Lexa, sai da tua terra, sai do teu conforto, sai da sombra dos ídolos de teu pai. O chamado para Abrão foi um chamado para o vazio. Deus não lhe deu um mapa, deu-lhe uma promessa. Ele pediu que Abrão trocasse as metrópoles de pedra por tendas de pano, a segurança dos muros pela vulnerabilidade do deserto. Aos olhos de Ur, Abrão era um louco, abandonando a herança e o ouro por um Deus que não tinha imagem, nem templo, nem nome conhecido. Abrão cruzou o Eufrates, e aquele rio tornou-se a fronteira entre o que ele era e o que ele seria. Ele tornou-se o primeiro hebreu, aquele que atravessa, aquele que decide que o desconhecido com Deus é melhor do que o conhecido sem ele. A jornada foi longa e marcada pela poeira. A estética de Abrão é a estética da areia e da estrela. Sob o sol escaldante, a pele de Abrão tornou-se como o couro curtido do deserto. Seus olhos, acostumados à penumbra dos templos de Ur, agora ardiam com a vastidão do horizonte. Mas a obediência raramente é uma linha reta. Em Harã,
Abrão parou. O medo da distância ou o peso da família de Tera o fizeram estagnar. Ali, ele experimentou a agonia da meia obediência. Somente quando o passado morreu, na figura de seu pai, é que Abrão pôde seguir para Canaã. Ele aprendeu que para herdar o futuro de Deus, é preciso enterrar os deuses do passado. Canaã não era um paraíso, era um campo de testes. A fome empurrou Abrão para as sombras do Egito. Ali, o tenebrismo atinge seu ápice. A escuridão do medo humano versus a luz do palácio do faraó. Abrão mentiu para sobreviver, provando que o amigo de Deus ainda era feito de barro. Ele foi humilhado pela própria falha, mas foi no Egito que ele entendeu que a sua proteção não dependia da sua perfeição, mas da fidelidade daquele que o chamou. Ele saiu do Egito mais rico, mas mais humilde, voltando para o altar entre Betel e Ai, o lugar onde o sacrifício era a única ponte sobre o abismo de seus erros. A noite do pacto foi a noite em que o terror se misturou com a glória. Deus ordenou que Abrão preparasse o ritual das partes. Carcaças de animais divididas ao meio no chão poeirento. O sol se pôs e um pavor profundo caiu sobre Abrão. Uma escuridão tão densa que podia ser sentida. E no meio do breu total, um símbolo de fogo surgiu. Uma fornalha fumegante e uma tocha ardente passaram entre as peças. Deus estava assinando o contrato sozinho, dizendo: se esta aliança falhar, que o destino destes animais caia sobre mim. O céu estrelado acima não era mais apenas beleza. Era o documento de um exército de descendentes que nasceriam de um ventre morto. Abrão tornou-se Abraão, o pai de multidões, enquanto ainda não tinha um único herdeiro legítimo. Sua vida tornou-se um monumento à espera. Ele aprendeu que Deus não tem pressa, pois Ele é o dono do tempo. A cada noite, no silêncio da sua tenda, Abrão contava as estrelas e entendia que a maior torre que o homem pode construir não é feita de tijolos, mas de fé. Ele era agora o amigo de Deus, vivendo em um mundo de estranhos, guardando a promessa que um dia traria a luz definitiva para todas as nações. O tempo de Abrão apenas começou. No horizonte, o riso de Isaque e a prova final no Moriá já começam a tomar forma. Mas enquanto a paz reina sobre os carvalhais de Manre, o olhar do patriarca se volta para o Oriente, para as planícies verdejantes do Jordão. Ali, onde seu sobrinho Ló buscou o conforto e a riqueza, uma sombra antiga começa a crescer. O brilho daquelas cidades não é o das estrelas, mas o de uma chama que arde na depravação. O tempo da paciência está se esgotando, e o deserto está prestes a testemunhar o maior juízo desde o dilúvio. No próximo episódio de Crônicas Eternas, o silêncio do deserto será quebrado pelo clamor de uma civilização que desafiou a própria natureza. 3 visitantes celestiais cruzam o caminho de Abraão
com uma sentença de fogo. Prepare-se para a queda, a cinza e o julgamento absoluto. Se você sentiu o peso do chamado de Abraão e deseja continuar desbravando as sombras e luzes da nossa história sagrada, não caminhe sozinho. Deixe seu like para fortalecer este altar de conhecimento e inscreva-se no canal para garantir seu lugar na caravana das crônicas eternas. O deserto tem segredos que só os que permanecem até o fim conseguem ouvir.